natural. O potencial natural é isso que o Catito nos conta, é sentir paixão pelo que fazemos. Nós vemos um alpinista e é um exemplo claríssimo de potencial natural, está no meio do frio, arriscando a sua vida, sujos, com a roupa rasgada, mas eles estão felizes, eles estão fazendo algo que amam, que os apaixona, eles nasceram para isso. Nós estamos muito contentes de olhá-los na TV ou numa foto. Não iríamos nem a um quarto do caminho que esse alpinista faria. É uma breve definição de potencial natural, onde o conceito mais importante em potencial natural é a sensação de fluir. O que é uma competência para observar uma outra forma e um outro conceito incluso nesta definição? É um requerimento padrão. Há comportamentos observáveis. A gente diz que uma pessoa se faz tal e qual coisa em tais tempos, está cumprindo com os mais rígidos padrões desse comportamento. No caso de um jogador de futebol, ele joga segundo o regulamento, é correto tecnicamente, joga de maneira correta. Pode ser, mas a competência está em ser excepcional. Vou acrescentar um conceito que é a resiliência. Por que vou falar disso agora? Porque sustentabilidade e resiliência deveriam ser como duas palavras irmãs, deveriam ser até sinônimos, eu acho. Porque a resiliência é o que faz de uma pessoa, de um material, é uma palavra, um termo que vem dos materiais, da resistência dos materiais da física e que foi adotada pela psicologia e quer dizer acompanhar a crise. A tormenta, como essas palmeiras que a gente vê, por exemplo, na foto de um furacão, quando passa a tormenta, quando passa a crise, quando o momento mais difícil da vida de uma pessoa passou, a pessoa possa voltar a se acomodar no seu ser e volta a ser a mesma, enriquecida pelo acontecido. Isso é resiliência. E eu incluo esta palavra, resiliência, porque as competências, quando são no fluir e no talento natural de uma pessoa, promovem resiliência. Ser e se tornar no que a gente já é ser resiliente. Às vezes nós não sabemos quem somos, às vezes é descobrir essa paixão que vai me movimentar e vai me fazer sentir que eu sou uma pessoa incrível. E o conceito seguinte, a resiliência, que é muito importante para que nós possamos compartilhar esta sustentabilidade do talento dentro do ensino, que é o fluir. O que é fluir? O exemplo mais claro do estado ótimo do fluir é o alpinista, ou um escritor, ou talvez um pintor. Ou eu fazendo um PowerPoint. O tempo voa. A gente sentou ou ficou em pé e vai fazer aquela atividade na qual flui. E a gente fala, vou fazê-lo em 1 hora. Nosso cérebro geralmente conhece a passagem do tempo, a não ser quando fluímos. É bem provável que quando a gente olhe o relógio novamente, acreditando que essa hora já passou, já se passaram 2, 3, 4 horas. E temos uma expressão em espanhol e a gente diz que o tempo voou. Como foi que eu passei todo esse tempo fazendo isto e não
fiquei cansado e não estou me sentindo mal e não tenho vontade de terminar, gostaria de continuar fazendo o mesmo 4 horas, 5 horas, porque eu estou fluindo, eu sou apaixonado pelo que faço, e isto parece que surge de dentro de mim, do meu intestino, é para aí onde nós nos direcionamos. E é obrigada, Marga. E é aí onde eu gostaria de falar para vocês que no talento eu comparto uma definição de talento sustentável, é quando o aluno flui. Agora, como fazemos numa sala de aula, na educação sustentável, para que todos os alunos fluam? Porque, como falamos na poesia dos fogos, dos foguinhos, todos somos um foguinho diferente e cada aluno flui diferentemente e nós vamos ter certos grupos de alunos que vão fluir com as mesmas coisas. Mas é muito importante respeitar o talento natural das pessoas. Neste mundo que precisa tanto criatividade, inovação, novas ideias, é muito importante respeitar os talentos dos nossos alunos e fazer que eles surjam, cresçam. A minha proposta de talento sustentável é: se eu permito que o talento natural de uma pessoa, aquele com a qual a pessoa flua, cresça a cada dia mais, se eu adiciono competências, se permito que a pessoa faça um mestrado, se eu permito que a pessoa possa ler, mas eu Catito Garibaldi jogando futebol, tudo o que não é competência, tudo aquilo que a pessoa não sabe fazer tão bem e que não flui tanto, vai se tornar menor. Para isso é necessário promover ambientes que valorizem e que promovam que encorajem o potencial. As pessoas somos sistemas muito complexos, temos muitos aspectos e é a partir dessa complexidade que é difícil de nos conhecer. Eu estou à sua disposição, Marga. Obrigada, Cristina. Foi muito interessante recorrer a uma história para poder exemplificar o que é o talento. O Catito, além de jogar futebol, ele tinha uma grande paixão e um grande afeto pelas pessoas. E se eu entendi corretamente, essa era a força, esse era o motor do seu potencial. E seu talento era ser um excelente jogador de futebol. A sua palestra adiciona valor, agrega valor com outras coisas que já foram mencionadas hoje. A importância na educação de alavancar o que é natural em nós. Se eu entendi corretamente, a pergunta é essa: onde está o potencial? Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta foi feita por uma pessoa que está te escutando através da web. Qual é o caminho das pedras? Como chegar lá? A ter potencial é desenvolver o potencial. Não temos muito tempo, apenas 5 minutos, portanto, vou te pedir que respondas em apenas 5 minutos, para que nós possamos encerrar esta palestra. A primeira pergunta é: onde está o potencial? Basicamente, há 2 ou 3 aspectos que devemos levar em consideração. Alguns aspectos têm a ver com as condições inatas de cada um de nós. Nascemos de uma certa maneira. Eu meço 1,60 m, escrevo com a mão direita. Temos algumas condições e temos outras condições não tão visíveis.
como a altura, ou escrever com a mão direita, ou ser canhoto, tem a ver com, por exemplo, ser introvertido ou extrovertido. Este ambiente da palestra na qual eu estou agora é muito introvertido e eu adoro porque eu tenho uma certa tendência à introversão. Então, eu me sinto como um peixe na água quando eu tenho que dar aula para alunos muito extrovertidos e às vezes acontece isso. Às vezes um curso para vendedores que são bem mais extrovertidos e eu não estou tão confortável. Essa é uma condição do meu cérebro. Não é que eu seja tímida, vocês já viram, eu não sou tímido, mas eu preciso processar um estímulo por vez. Eu vejo que a Marga na tela está falando com a Juliana, é isso? É um estímulo para mim também. Essas são a Marga ri, mas isto é muito importante, que vocês entendam que as pessoas nascemos muito introvertidas, muito extrovertidas, e há todo um gráfico de Gauss no meio que mostra que nós podemos ir para uma extremidade ou outra. Há outros exemplos, como, por exemplo, as preferências mentais, como funciona o córtex cerebral. Mas uma outra questão que é bem mais importante, e Agustin Cussani e o Cachito demonstram que são os nossos valores. E os valores, não nascemos com eles, nascemos com algumas predisposições, mas são as experiências de vida, os professores, tios, pais, a escola, os amigos, todos eles, assim como a circunstância, ser criado numa cidadezinha do interior ou na capital, tudo isso leva a que sejamos quem somos e aí nós construímos uma escala de valores. E o que é isso? É aquilo que faz que cada um de nós faça uma coisa para alguma coisa. Vocês que estão escutando esta palestra, estão escutando esta palestra por algum motivo. O técnico, porque é uma obrigação, a Marga, porque é o seu prazer e obrigação, alguns porque estão sintonizados na web, por acaso. Todo mundo está escutando esta palestra por algum motivo que tem a ver com seus valores, porque quer reproduzi-la, porque quer compartilhá-la, porque quer aprender. São todos valores diferentes que nós distinguem e que leva a que nos conheçamos. Quais são as pedras e o caminho das pedras para o desenvolvimento? Vamos ver se interpreto. Eu vou interpretar o caminho das pedras, porque não conheço bem essa expressão. No nosso país não utilizamos muito, mas eu imagino que quer dizer o caminho difícil. Se nós estamos no caminho dos próprios talentos, no caminho do fluir, não deveria ser o caminho das pedras. É como para o alpinista, quando ele está escalando uma montanha, ele não sente cansaço, nem se machuca. Nós mesmos, tira todas as pedras do caminho. Não importa o que a gente ganha, não importa se é famoso ou não, não importa o número de diplomas que tem, não importa se tem uma caminhoneta, uma picape 4x4 ou um carrinho pequeno. A gente faz com paixão e tem paciência para a paixão. Acho que a Marga quer me dizer alguma coisa. Cristina, sim, você interpretou corretamente. É o caminho crítico para chegar ao talento. Mas aproveito para te dizer que há muitas perguntas de vários tipos na sua palestra. E todas essas perguntas já estão postadas num fórum. Você pode respondê-las, aprofundar nelas e, inclusive, pode te conectar diretamente com as pessoas que colocaram as perguntas. Essas perguntas são abertas tanto para você quanto para todos os participantes para que todos nós possamos cooperar e co-criar as respostas. Gostaria de aproveitar para te agradecer mais uma vez e te dizer que foi muito interessante e que certamente você agregou muito valor ao nosso fórum. Esse aspecto sobre a contribuição pessoal
As contribuições não são abstratas, são sempre colocadas por pessoas. Muito obrigada. E você tem uma última palavra para se despedir de nós. Muito obrigada a toda a equipe. Foi um fluir trabalhar nisto e conseguir que esses 30 minutos fossem produtivos para a audiência. Será um prazer responder todas as perguntas. Um grande abraço para todos vocês. Obrigada.